Nosso cronograma panorâmico geral será introdução geral, farei algumas observações cruciais e importantes, que eu coloquei praticamente em 60%. Vocês vão gostar dessa parte. Quem foram Esdras e Neemias, para quem falaram, quando e onde, que é o segundo ponto. Temos também o pano de fundo histórico do livro, o que se trata os livros, de uma forma geral, e, sobretudo, com certeza, não basta a gente expor um livro, a gente tem que extrair dele o quê? Lições, né? Quais são as lições que podemos ver? Quais são as conexões entre os livros, né? Esses dois livros magníficos. E depois eu faço 5 pontuações sobre questões de identidade judaica, que eu acho que falar sobre Neemias, Esdras e Neemias, e não pontuar isso, é mostrar que não leu o livro, né? Segundo, inclusão dos estrangeiros, casamentos mistos, a importância da genealogia e lições sobre tudo, né? Quem são os dois fundadores de Israel? Nós iremos falar isso também. E, por último, a reconstrução da vida nacional dos judeus levou 100 anos. E a gente vai fazer uma análise de 2 pontos, pelo menos de 50 anos, resumidamente. E, por fim, e os papiros de Elefantina? Como ficam? Vamos ver algumas provas arqueológicas. Não dá para trazer todas, não é a minha área, mas é uma área que eu estudo há muitos anos, há mais de uma década que eu gosto de estudar essa questão, amo muito, e estamos aqui para compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. Pode botar no próximo slide. Um resumo sistemático geral dos 2 livros. Pois bem, fiz uma introduçãozinha para vocês entenderem de forma geral. Quem já leu o livro, né? Eu me lembro que o pastor daqui da nossa igreja, ele passou em 6 meses só em Esdras e Neemias, só pregando quase o ano todo. Então, nunca saiu da minha cabeça as informações que foram ministradas, muito bem ministradas e ampliadas. É muito perfeito a questão da cronologia, a interligação dos livros, né? Se a gente for falar primeira Crônicas, depois Samuel, Esdras, Neemias, a gente vê a conectividade histórica quando a gente vai estudar sobre a história de Israel. Então, pois bem, os livros de Esdras e Neemias, originalmente um único livro na Bíblia hebraica, desempenham um papel crucial na narrativa da restauração de Israel após o exílio babilônico. Ou seja, os 2 livros, eles narram o regresso do povo escolhido após o exílio. Esses livros abrangem um período de aproximadamente 100 anos, ambos começam na Babilônia e terminam em Jerusalém. As 2 histórias começam com o decreto de um rei Pérsia, tem por tema principal a reconstrução. Olha as comparações para vocês lembrarem quando ler os 2 livros. Os 2 livros contêm uma longa oração de humilhação e confissão no capítulo 9 e terminam com a purificação do povo. Eles oferecem um retrato detalhado das atividades de Esdras e Neemias, líderes judeus que desempenharam papéis-chave na reconstrução de Jerusalém e na restauração da fé e da prática religiosa judaica. Só uma observaçãozinha aqui, que eu coloquei logo no início, que representa um único livro da Bíblia hebraica. No hebraico, há algumas considerações históricas, ele era um único livro, por se tratar de um único autor, provavelmente. E na Septuaginta, né, a gente está falando em português, a gente fala Septuaginta. Se a gente for falar o termo em hebraico, em grego a gente fala Septuaginta, por isso que existe esse sonzinho aqui, né? Os irmãos sabem muito bem disso, mas às vezes as pessoas ficam incomodadas com o nome. Ele falou Septuaginta, mas não é Septuaginta, não. Se for latim, sim, querido. Se for em português, é o som não gutural, Septuaginta. Então, na Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento para o grego, no século 3 ou 4 antes de Cristo, ela foi separada, a nível, possivelmente, de não ser o motivo específico. Em algumas literaturas de acadêmicos, de literários e exegetas, eu vi muitas observações, aí eu não quis alongar demais esse texto aqui, porque senão a gente não ia sair daqui nunca. Como é uma questão panorâmica geral, alguns irmãos aí entendem muito mais do que eu, vai entender essa lógica, e os irmãos depois que vão pesquisar vão saber o porquê. Mas a nível de curiosidade, no hebraico, segundo algumas fontes históricas mais antigas, mostra que é só um único livro, geral, certo? Aí, quando foi passado na tradução para o grego, eles resolveram, para ficar a nível didático, separar na mesma sequência, Esdras e Neemias. Aí por isso que depois da Vulgata e as versões da Bíblia nossa, tem essa separação.
isso não leva nem para o céu nem para o inferno, tá certo? Não tem nenhum problema, não. Não tem nenhum problema, não. Quais são as observações cruciais importantes que eu julguei importante e fundamental ser destacado aqui, logo nessa introdução que dá uma visão panorâmica de todo o livro, dos dois livros? Primeiro, os livros contam uma única história e não duas. Então você vai perceber isso na leitura, né? Lê-los juntos nos dará mais detalhes sequenciais, adicionais e amplicidade na história. Quando a gente lê Esdras e Neemias juntos, em conjunto ou em paralelo, a gente vai ter uma dimensão maior de amplicidade histórica. Segundo, Esdras trata da história eclesiástica e da reconstrução do templo, enquanto Neemias trata da história civil e da reconstrução dos muros e da cidade de Jerusalém. E ambos os livros representam uma figura completa da restauração pós-cativeiro. Então, só com essa observação crucial, te dá uma amplicidade gigante de mentalidade, de dar até para pregar, para instruir. Quem é professor de escola bíblica, como eu, outras pessoas aí, que tem essa incumbência de não ficar só no texto áureo, ou na verdade prática, ou ficar no information, enrolation, ou de forma superficial, a gente com informação dessa adicional, dá uma credibilidade maior ao que você está passando para o seu aluno e explicando. Terceira coisa, o livro de Esdras é a continuação histórica do segundo livro de Crônicas e conta como alguns judeus prisioneiros que estavam na Babilônia voltaram para Jerusalém e reconstruíram o templo e começaram, outra vez, a adorar o Senhor. Então, quem pensa, eu digo quem pensa no sentido cético, certo? Quando eu vou falar aqui, a gente que é da apologética, a gente tem essa veia de, né, dizer, não, porque eu lido com apologética há muito tempo e eu lido diariamente com pessoas conversando. Ateus, céticos, apóstatas, de toda forma, eu lido com tanta gente que você menos imagina. E, sem dúvida, ainda, quem não souber vai ficar na superficialidade. Então, quando alguém vem dizer que não existe linearidade histórica, literária, entre um livro e o outro, ou porque desconhece, ou porque é tendencioso, ou porque tem a mente bitolada a algumas coisas. Mas se você for pegar a continuidade do segundo livro de Crônicas, aí você pega Esdras e Neemias, você olha e diz assim, gente, até parece que eles estavam conversando um com o outro. Mas existe essa sequência. Claro, Deus não ia deixar uma coisa sem conectividade. E é claro que o homem, até onde ele pôde colocar, não como um relato geral, histórico, milimétrico, detalhista, não. O autor ele não tem essa preocupação. Ele relata o que aconteceu naquele momento e acabou. Lá no fim, na história, alguns poderiam duvidar, questionar como a gente vai tratar isso aqui novamente nesses dois livros. Né? Pode passar para o próximo slide, por favor. Quem foram Esdras e Neemias? Esses dois sujeitos. Primeiro, Esdras era um sacerdote e escriba judeu. Ele é frequentemente creditado por liderar o retorno dos exilados judeus na Babilônia, a Jerusalém, e por promover a observância da lei de Moisés, Moshe, a Torá. Já Neemias era um copeiro do rei Artaxerxes I da Pérsia. Ele obteve permissão do rei para retornar a Jerusalém como governador e liderar a reconstrução dos muros da cidade. É bom a gente saber a distinção um do outro, seus papéis, para melhor amplicidade na leitura do livro sagrado. Próximo slide. Pode voltar um pouquinho? Pronto. Para quem falaram? Quando e onde? Os livros de Esdras e Neemias cobrem um período que se estende do século V a.C., após o retorno dos judeus do exílio babilônico, até a restauração de Jerusalém e a promoção da fé judaica. Eles falaram principalmente para o povo judeu que havia retornado a Jerusalém e para os líderes da comunidade judaica. Foi escrito em Jerusalém, o lugar mais provável. Então, nós temos essa questão histórica. Quais são as observações cruciais que eu coloquei? Super, hiper importante. Primeiro, nos livros de Esdras e Neemias está registrado um novo êxodo para o povo de Deus. O primeiro êxodo foi sob Moisés, tirando o povo do Egito. O segundo foi sob Esdras, tirando o povo de Deus da Babilônia. Isso é um consenso geral de quem é historiador e atento ao livro sagrado. Eles têm essa dimensão de dois êxodos, é claro, no termo
semântico aqui, né? Segundo, Moisés e Esdras foram grandes organizadores, legisladores e mestres levantados por Deus para retirar o seu povo da escravidão. Então, enquanto a gente tem Moisés, Moshe, que tira o povo, e existe agora Esdras, que também vai dar força. Por isso que ele é considerado por os maiores peritos hoje da exegese da hermenêutica como o patrono da exegese bíblica, né? Próximo slide. Pano de fundo histórico. Eu supri aqui e resumi no seguinte: os eventos dos livros de Esdras e Neemias ocorreram após o exílio babilônico, quando Nabucodonosor II destruiu o primeiro templo em Jerusalém e exilou muitos judeus para a Babilônia. A reconstrução do templo e a restauração de Jerusalém são os principais eventos desses livros. O contexto histórico inclui o domínio persa sobre a região, com governantes como Ciro, Dário, Artaxerxes I, que desempenharam papéis fundamentais na autorização e no apoio à reconstrução. Então, nós estamos diante desse pano de fundo histórico que está acontecendo ali. Beleza? Próximo slide. O que se trata os livros de Esdras e Neemias? Os livros de Esdras e Neemias tratam da restauração de Jerusalém, da reconstrução do templo e dos muros da cidade, bem como da restauração da fé, da prática judaica. Então, Esdras desempenha um papel importante na instrução do povo sobre a lei de Moisés, enquanto Neemias lidera a reconstrução, ou melhor, a construção dos muros e a promoção da ordem na cidade. Cada um tem o seu papel fundamental. Todos são importantes na casa do Senhor. E você também. Espero que sim, né? Observações cruciais e importantes. Olha a informação aqui crucial e importante, meus irmãos. 200 anos antes, olha que magnífico. Eu ia pegar as profecias de Jeremias também, mas não deu tempo, porque eu estou numa correria gigante, eu acho que os irmãos sabem, o cara que lidera 500 alunos por semana, mês, então não tem um tempo de quase nada, né, professor Rony? A gente sabe que aluno não é brinquedo, escola, responsabilidade. Eu ia fazer até no Praise aqui, um slide bem bacanazinho, mas não deu tempo, mas aqui tá bem, foi de coração, com amor e prazer que eu trago para vocês, certo? 200 anos antes, olha que lindo, olha que magnífico. Isaías havia profetizado que Deus traria de volta seu povo e mencionou até mesmo o nome de Ciro, rei da Pérsia, como aquele a quem iria usar. Isso está descrito em Isaías 44, 28 e 45, do 1 ao 4. É só você conferir depois na sua Bíblia, certo? E interessante que nos textos antigos, de 500, 400 anos antes de Cristo, do hebraico, ou outras inscrições muito mais antigas do que o livro de Esdras e Neemias serem produzidos, essas informações já haviam sido ditas, certo? Então, pensa aí, 700 anos, 750 anos antes de Cristo, profecia dada a Isaías, de que esse povo estaria em um contexto em que o próprio Esdras e Neemias iam registrar ali. Isso é magnífico muito antes. Essa notável profecia chama um rei pelo nome 200 anos antes de ele nascer. Não é dele nascer não, viu? O professor de português, ele corrige muito bem isso aqui. A política dos reis assírios e babilônicos eram expatriar os povos conquistados, ou seja, tirar da sua pátria e os condicionar, que é o expatriar, e os povos conquistados. Expatriar os povos conquistados, perdão. Mas a política dos reis persas era o contrário. Olha que interessante. Mandá-los de volta às suas terras de origem. Isso se encaixa no programa divino da restauração do povo escolhido, conforme Daniel capítulo 2, versículo 2 em diante. Então, enquanto existe reis que aprisionam e te impossibilitam de exercer tua fé, tua manifestação de fé, e até banalizar, até corromper tua fé, existe um governo como o da Pérsia. Eles eram dizer assim, tu pode curtir quem tu quiser aqui. Então, tu crê em quê? Nisso, pode continuar. Por isso que eu deveria ter até colocado até um slide adicional aqui para falar sobre até uma questão crítica na área da hermenêutica e da exegese, que é algumas pessoas que não têm conhecimento de literatura histórica, vale uma informação aqui, quem tiver
essa informação ou souber alguma coisa, pode compartilhar depois no final dos slides. Existe uma tônica hoje em dia em algumas escolas alemãs de teologia em que tentam, não, eu não vou negativar assim, mas dizer assim, não, o povo de Israel, ele pegou suas crenças, ele construiu suas crenças baseados na mentalidade persa. Eu já li isso em alguns livros. E outros livros de arqueologia provando o contrário, de que o povo, quando estava ali, já foi com suas crenças, crendo em um Deus, um único Deus, crendo em questão escatológica, apocalíptica, crendo em anjos, em demônios. Isso não é uma mentalidade persa. A persa, a tônica política ali é você pode explorar o que você quiser aqui dentro. Então, quando a gente fala isso de reis assírios, tudo bem. Eu concordo plenamente como professor, especialista e pós-graduado em literatura, e principalmente do Antigo Testamento. Eu escuto, eu dou palmas. Mas quando a gente escuta alguns mestres e doutores falando que a Pérsia introduziu essa mentalidade porque ela não admitia crença alguma, você olha para esse camarada e diga, vai estudar. Vai estudar que a mentalidade persa, ela jamais foi de aniquilar teu pensamento e expor, eu quero que você pense nisso aqui. Não existe nem Deus e nem demônio. Pronto, tá bom? Pronto. A nossa técnica é essa aqui. Não. Os reis persas, não. Eles eram o contrário. Eles mandavam você de volta às suas terras de origem, podia acreditar no que você quiser, explorar o que você quiser. Então, quando você lê um livro desse aí, você já vai se lembrar do que o professor Marcos falou. Acho que os irmãos aqui fez faculdade, mestrado, doutorado, ou doutorando sabe, ou já ouviram falar disso. Que isso aqui parece que eu acredito que não seja novo para vocês. Espero que não seja novo. Isso não é novo. Na parte literária não é nova, certo? Existe a mentalidade de dizer que os persas é que introduziram que existiam anjos, demônios. Aí muita gente que não crê em anjos e demônios se aproveita de uns livrinhos como esse, que são tendenciosos para dizer que tanto reis assírios, babilônicos, como da Pérsia, eles botavam a mentalidade religiosa deles em que eles exilavam. Exilou fulano, ciclano, pronto, pensam nisso, mas não é. Próximo slide. Lições que podemos ver nesses livros. Primeiro, a importância da perseverança e da fé em momentos difíceis. Isso em todo livro a gente percebe isso. Segundo, a centralidade da lei de Moisés na identidade judaica. Isso é descomunal, né? A capacidade de liderança e dedicação de indivíduos como Esdras e Neemias. Enquanto muitos dão importância à palavra, outros não dão importância, não dão credibilidade, desdenham da palavra do Senhor, ressignificam, faz tanta coisa que, por amor de Deus. Mas Esdras e Neemias, eles olham para nós e dizem, e aí, professor Samuel, como é que você está encarando? Como você está introduzindo a palavra de Deus na tua casa, na tua vida diária, na tua dinâmica com Deus? E, por fim, a importância da restauração e construção após a adversidade. Próximo slide. Restauração e reconstrução. Quais são as conexões entre esses dois livros? Primeiro, ambos os livros fazem parte de uma narrativa contínua, como eu falei anteriormente. Isso é um recurso didático para memorizar, viu, pessoal? Retratando o processo de restauração de Jerusalém. Segundo, eles compartilham um foco na reconstrução, seja do templo, no quesito Esdras, ou dos muros da cidade, no quesito Neemias. Ambos enfatizam a observância da lei de Moisés como um elemento central na identidade judaica. O que é que te guia? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Amém? Prossegue o slide. Observações cruciais, meus amados irmãos, e importantes. Eu botei em quase todos, viu? Umas eu tirei, outras eu achei exagero, eu tirei. Esses livros também abordam questões de identidade judaica, principalmente, né? Inclusão dos estrangeiros, casamentos mistos e a importância da genealogia. Eles têm sido valorizados, valiosos, né? Têm sido valiosos para a compreensão da história, da fé judaica e contém importantes lições universais sobre resiliência, né? Suportamento, adaptação, força, liderança, fé em face às adversidades. Eu falarei resumidamente os 5 pontos na página seguinte, certo? Primeiro, os livros de Esdras
no quesito identidade judaica e de Neemias, tratam de questões fundamentais relacionadas à identidade judaica após o exílio babilônico. Não se corromper. Você tem que ter sua identidade. No dia que você parecer com o mundo, você pode viver no mundo. Jesus diz assim: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre. Beleza? Eu não quero parecer com o mundo do pecado, corrompido. No dia que olharem para mim e ver a mesma coisa que vê no outro, do mundo, na desgraça, no comboio de pecados, eu não sou cristão. Minha identidade é diferente. Quando olham para Jesus, para os seus discípulos, olham algo diferente. As pessoas têm que olhar para cada um de vocês, meus irmãos, e mim, ver algo diferente, algo do céu, não diferente no sentido de agressividade, de chegar aí de prepotência, de farisaísmo, não, de santidade no sentido positivo, separação do erro do pecado. Santarrão, não. Santarrão, eu tenho pavor de crente santarrão. E também tenho pena e pavor de crente abertão. Você não pode ser liberal, libertino e nem farisaico, assim, não, então eu posso, não posso. Não, você tem que ser crente. Eu e você temos que ser crente. Nós temos que ser sal e luz da terra. Se esse sal que tiver em você for insípido, não vai servir de nada. Se o sal que eu digo que eu esboço, o sal meu tem que constrangir, tem que mudar, tem que transformar, tem que conservar. Sal é conservar. Sal não é para chegar aqui, deixa eu ver, tá parecendo açúcar esse sal aqui. Então não presta não esse sal. Ele tem nome de sal, tem nome de crente, mas não é crente. O sal, ele conserva as coisas boas. Eu e você temos que ter sal para conservar algo do céu, a sua palavra no nosso ser, dentro do nosso ser, no dia a dia. Porque se esse sal não mudar, ele vai ser só, eu sou crente. Cuidado com ser cretino, viu? Crente, mudança, identidade. A gente está vivendo um mundo relativista hoje em dia. Que Deus tenha misericórdia nas nossas vidas. Eu tô pregando, parece que eu tô pregando para vocês, meus irmãos. Pentecostal é assim mesmo, viu? Me perdoem aí, os irmãos. Muitos judeus retornaram a Jerusalém após décadas de exílio na Babilônia e se viram diante do desafio de reafirmar sua identidade. Reafirmar, meu irmão, étnica, cultural e religiosa. Eles buscavam restabelecer sua conexão com a terra prometida e suas tradições religiosas, mantendo assim a coesão com a comunidade judaica. A quem você pertence? A que comunidade você pertence de fé? Essa. Mantenha fidelidade. Mantenha o alvo. Isso é a separação. Não é farisaísmo. Porque fariseu mostra uma coisa, mas é outra. É que ser crente. Santidade, no original, significa separação do erro e do pecado. Eu estou aqui. Eu estou no mundo, mas eu sou luz. Porque luz só faz diferença na escuridão. Perto de luz, não tem sentido. Próximo slide. Inclusão dos estrangeiros. Os livros de Esdras e Neemias também abordam a questão da inclusão dos estrangeiros na comunidade de fé judaica. Esdras confrontou o problema dos casamentos mistos, onde os judeus haviam se casado com mulheres estrangeiras, pagãs, idólatras e com tudo de A a Z, para não falar aqui. Ele insistiu na separação dessas uniões, pois temia que isso diluísse a identidade religiosa judaica. Graças a esses homens que botaram torando, houve um afunilhamento para chegar em Cristo Jesus, que senão isso é uma bagaceira gigante. Nesse contexto, é a mesma coisa de um cristão que ele está lá, aí ele é cristão. Aí ele se casa com uma pessoa que seja distinta da sua fé. É claro que depois que ele aceitar Jesus é uma coisa diferente, né? Com certeza. Minha tia era casada com um camarada que odiava Deus, já outra casava com uma pessoa que era católico do pé roxo. Problema, vá na paz. Não é obrigado agora você forçar o outro a ser cristão, mas você dá o seu exemplo. Mas agora, olha a dificuldade que tem de uma pessoa ser cristão, combater o mal, e a outra pessoa lá, macumbeira, magia negra, mexendo com um cão, invocando o espírito diabólico, espírita, todo tipo de coisa que a Bíblia mostra e condena. E aí? Vai ser um casamento meio distorcido aí, vai ser complicado. Para essa pessoa vai ser muito difícil. Muito difícil. Então, a preservação
preservar sua identidade. Por isso que ele botou torando Esdras. Neemias já foi mais calmo, acho que os irmãos vão lembrar, ele é mais calmo. Não, mas calma, não sei o quê. Esdras não, Esdras bota torando. Próximo slide, para a gente não perder tempo. Casamentos mistos. A questão dos casamentos mistos, como mencionado, desempenhou um papel central nos livros de Esdras e Neemias, só que mais enfático no livro de Esdras. Se você for ler e fazer essa comparação, você vai perceber. Esdras liderou uma campanha para separar os judeus de seus parceiros estrangeiros, a fim de preservar a pureza religiosa e étnica da comunidade. Porque imagina um judeu que adora a Deus, é outro, não, adora também a isso aqui, Amon-Ra-Amon-Dei. Tem problema não, meu amor, eu te amo. Prova o seu amor para comigo. Aí o judeu, mas calma, tu adora a Deus e a mais dois, o que é que tem? Eu adoro a dois, eu já tô com dois, tu tá com um aí, só com um, perdendo, menino. Vá, meu bem, chegue aos panacas, né? Tá bom, meu, que vai amor, meu Deus do céu. Mas o povo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando eu casei com minha esposa, ela ia ser freira da Igreja Católica. Mas Deus, sob uma direção e visão na minha vida, que não compete aqui, mas já que Deus está tocando no meu coração, é quase que um testemunho. Deus tocou no meu coração que era para eu chamá-la. Eu não conhecia ela. Se eu contar aqui a história, você fica um perplexo. Só para quem é crente em Cristo, que tem fé, que crê. Quem dá aqueles crentes que ficam no muro, que não crê mais em nada, ou deixa de crer, ou é vulnerável ao vento, né? Aquele lá de Mateus 7, 23, 24, em diante. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as praticas, assemelhar-o-ei a um prudente que edificou a casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correr os rios, combater aquela casa e não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que escutou essas palavras e não deu crédito, eu compará-lo-ei ao homem sensato e imprudente que edificou a sua casa sobre a areia, e cois sobre os ventos, soprar os ventos, correr os rios, combater aquela casa, e foi grande a sua queda. Por quê? Alicerçado em areia, não serve de nada. É dois tipos de crente ali, que tem o mesmo nome. Mas a sua segurança é em quê? Ou em quem? Minha segurança é em Deus. Então, quando eu cheguei para minha esposa, minha futura namorada, noiva e esposa que ela é, eu disse, olha, a questão é a seguinte, eu não troco Jesus por você e por ninguém. Acabou. Eu não negocio princípios. Eu não negocio meu coração com ninguém. É com Deus. E aí foi, graças a Deus aceitou, ia ser freira, deixou de ser freira, e hoje serve a Deus. E nós temos duas meninas maravilhosas. E mais uma terceira criança vindo aí pela frente. Peço a oração de todos vocês, para o reino de Deus. Amém? Casamentos mistos. Nessa mentalidade, essa questão é muito complexa. De casamentos mistos, Esdras liderou uma campanha de separação, lá no finalzinho. É muito complexa e levanta questões éticas e morais, incluindo o equilíbrio entre a manutenção da identidade cultural e a promoção da tolerância. Isso é o que as pessoas mais assim, vamos ressignificar, né? Eu botei também para não dizer não ser 100% tendencioso ao meu lado. Eu tenho que botar também o outro lado. Próximo slide. Importância da genealogia. É o quê? Os livros de Esdras e Neemias também enfatizam a importância da genealogia e do registro da genealogia dos judeus que retornaram do exílio. Essa ênfase na genealogia tinha uma função, tanto religiosa quanto legal. Olha que magnífico. Do ponto de vista religioso, a genealogia era crucial para estabelecer a linhagem dos sacerdotes e dos levitas. Legalmente, a genealogia era usada para determinar a herança de terras e direitos de cidadania. Olha que interessante. Quinto e último. Quais são as lições universais que a gente pode tirar de tudo isso que eu falei aqui? Primeiro, além de sua relevância histórica e religiosa específica para o judaísmo, os livros de Esdras e Neemias contêm lições universais sobre resiliência, liderança e fé em face da adversidade. Eles destacam a importância de líderes dedicados e comprometidos em liderar comunidades em tempos de crise, a necessidade de manter a fé e as tradições culturais, bem como a importância de superar obstáculos e desafios para atingir objetivos importantes. Como é que você está enfrentando as suas crises emocionais, espirituais, profissionais, relacionais, familiares? Leia Esdras e Neemias. Próximo ponto. Resumidamente, os livros de Esdras e Neemias oferecem uma rica tapeçaria de temas, eu usei essa palavra tão bonita, tapeçaria de temas que vão além da restauração de Jerusalém. Isso mesmo.
abordando temas de identidade, de inclusão, de casamentos mistos e genealogia. Eles oferecem lições universais sobre a resiliência e liderança, como eu falei no finalzinho agora, sendo um testemunho da capacidade de líderes comprometidos em superar desafios e promover renovação espiritual e material. Muitos líderes que estão à frente perdem suas forças porque a demanda é gigante, a pressão é gigante e chega um momento que trabalham para Deus, mas não tem tempo para Deus. Vou repetir. Trabalham para Deus, mas não tem tempo para Deus. É isso que dá a estafa, o esgotamento emocional, espiritual, ao ponto de muita gente chutar o pé da barraca, entrar em crises existenciais, espirituais, e começa a ter uma crise de ansiedade, até uma depressão, até que Deus o livre, no fim, até um suicídio, por causa disso. Má administração. Próximo passo. Quem são os dois fundadores de Israel? Pois bem, Esdras é frequentemente chamado de segundo fundador de Israel, devido ao seu papel crucial na restauração e organização da comunidade judaica após o retorno do exílio babilônico. Ele liderou esforços para reforçar a observância da lei de Moisés e restaurar as tradições religiosas em Jerusalém. No entanto, todavia, é importante ressaltar que o primeiro fundador de Israel se refere tradicionalmente a Moshe, Moisés. Moisés ele é considerado o líder fundador de Israel, Israel, duas terminologias e duas traduções, devido ao seu papel na liderança dos israelitas durante o êxodo do Egito, na entrega da lei no Monte Sinai e na condução do povo durante sua jornada no deserto. Moisés estabeleceu os princípios religiosos e legais fundamentais que moldaram a identidade do povo de Israel. Isso é inquestionável, é indubitável. Portanto, enquanto Esdras desempenhou um papel vital na restauração do judaísmo após o exílio babilônico, nós temos Moisés, que é amplamente reconhecido como o primeiro líder fundador da nação de Israel. É visível e curioso que Moisés foi o primeiro apologista de seu tempo. Eu falei isso numa live anterior com vocês. E Esdras foi o primeiro exegeta de seu tempo. Toda outra pessoa que estuda hoje exegese hermenêutica vai perceber que muitos doutores nessa área percebem e analisam isso, e que o próprio próprio Esdras foi de fato um exegeta, né? Aquele que teve o prazer de interpretar a lei, de mostrar a lei, de ter importância. Vamos aqui, vamos ler. Olha aqui, ó. Não banalizou. E o próprio Moisés, no seu tempo, mostrou historicamente, arqueologicamente e linguisticamente que ele foi o primeiro apologista. Porque se o Moisés não fosse o seu primeiro apologista, ele ia fazer menção e dar continuidade às mesmas narrativas do Egito. Ele não deixaria também de criticar os deuses, Amon-Ra, Amon-Dê, os deuses do céu, da lua e do sol. E o próprio Moisés mostra isso. Na cultura egípcia, era politeísta, tinha vários deuses de criação, os deuses eles foram criados, o mundo foi criado, alguns acreditavam que era eterno, existia uma mentalidade na época, mas Moisés chega a dizer, não, no princípio criou Deus os céus e a terra, Bereshit bara Elohim et shammai ve'et haaretz, e assim sucessivamente. O nome Israel ele tem duas possibilidades, se não tiver três ou quatro, mas as duas mais usadas nos livros, eles nunca dizem as duas, eles só dizem uma. Então, vou repetir. A palavra Israel, nunca estão em conjunto. Eu nunca conheci nenhum livro que diz os dois tipos. Só diz um. Ou um ou outro. Normalmente, sempre é o primeiro aqui. Mas eu vou trazer a segunda parte, que eu já falei isso para vocês uma vez. A palavra Israel tem origem no hebraico antigo e pode ser uma fusão, uma junção de duas palavras. Yesra e El, que significa lutar e Deus. Mas eu prefiro a visão etimológica, que é is, pode ser traduzido como homem ou povo, ra, que quer dizer a preposição de, ou pertencente a, e el, que é a forma abreviada do Elohim, né? Yod Hei Vav Hei, se refere a Deus. Portanto, Israel pode ser tanto como traduzido como povo de Deus ou homem de Deus. Eu prefiro mais povo de Deus. É claro que aquela parte de Jacó, Israel, a gente sabe que se encaixa melhor, ou talvez melhor, não sei, de que ele lutou com Deus, com o anjo do Senhor. Próximo slide.
Agora, para fazer uma situação, como dizem os assembleantes, para não ficar só em minhas palavras, segundo Henrietta Mears, a reconstrução da vida nacional dos judeus levou 100 anos. Há dois períodos muito importantes, valiosos, de serem destacados nessa configuração de quase 100 anos. Primeiro, 20 anos entre 537 e 517 a.C., do primeiro ano de Ciro ao sexto ano de Dário, quando o povo, sob a direção de Zorobabel, o governador, e José, o sacerdote, reconstruiu o templo. A esse período se referem Esdras 1 e 6 a 6, Zacarias e Ageu, os primeiros capítulos de 1 Crônicas, os dois últimos versículos de 2 Crônicas, Salmos de números 126 e 37, e Isaías 44, 23 e 45 e 8. Depois você confere na sua Bíblia e você vai ter um leque bem avançado, historicamente falando aqui. 25 anos, de 458 a 433 a.C., quando Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote, reconstruíram os muros de Jerusalém e restauraram a cidade. Malaquias foi o profeta desse período. Olha que magnífico, interessante. Cativeiro e restauração. É importante fazer essa conectividade. Os judeus eles foram levados cativos, primeiro, pela Síria. Isso está registrado em 2 Reis 17. Por isso que existe uma conectividade histórica, literária, teológica, sobretudo, né? E depois pela Babilônia, em 2 Reis, capítulo 25. Foram restaurados a sua terra sob o Império Persa. Os babilônios tinham sido conquistados pelos medos e persas e as 10 tribos do norte, levados para a Síria, nunca mais voltaram, ou seja, nunca mais regressaram. Eu não botei aqui uma coisa que é interessante, que essa questão das 10 tribos, isso aconteceu, na verdade, me corrija se eu estiver enganado, professores aí, doutores, de que isso foi em 931, na morte de Salomão. Quando ele morreu, o Israel ele se configurou em dois polos, do norte e sul. Sul, Judá. O norte foi as 10 tribos. Das 12 tribos de Judá, 10 ficaram lá. Aí depois foram nomeados até a capital do norte como Samaria. Por isso que quando a gente vai ler João capítulo 4, se eu não estiver enganado, versículo 21, 22, 23, que vai falar sobre a questão dos verdadeiros adoradores, adoraram em espírito e em verdade, enquanto a samaritana achava que era no Monte Gerizim, e os judeus diziam que era aqui, no monte. Aí a gente tem uma configuração que dá para encaixar aqui, de que Jesus está fazendo uma correção histórica. Dizer, ô samaritana, tu está equivocada. O Monte Gerizim, que está a 60 quilômetros de distância do Monte Sinai aqui, né, no centro de Jerusalém, aqui no templo, entanto o judeu está errado como vocês estão errados. Por quê? A adoração verdadeira não é um lugar, mas é como adorar. A adoração não está restrita a um monte, mas um estado do teu ser. Isso é adoração. E eu acho que era bem legal ter colocado isso aqui, mas não coloquei, mas pelo menos eu falei, né? Em 537 a.C., os primeiros judeus regressaram da Babilônia para Jerusalém. Em 516 a.C., o templo ele foi restaurado. E em 479 a.C., Esther tornou-se rainha da Pérsia. Ela foi esposa de Xerxes. Não foi de Chester, não, viu? Foi de Chester. Em 458 a.C., Esdras conduziu a segunda expedição da Babilônia e em 445 a.C., Neemias construiu os muros de Jerusalém. Amém? Slide. Depois vai ser só foto, certo? Pronto, chegamos praticamente quase ao fim, mas afinal, tudo isso é invenção? História da carochinha? É uma criação para passar o tempo? Os judeus não tinham o que fazer? Ou tem ou algo extra bíblico que possa reconfirmar todos esses relatos bíblicos? Eu nunca digo confirmar, viu, pessoal? Eu digo reconfirmar. Porque para que eu me preocupar? A Bíblia não precisa de confirmação de nada, de nenhuma ciência posterior a ela ou anterior a ela. Não precisa nada de confirmar. Agora, reconfirmar, tudo bem. Porque eu estou reconfirmando algo que é confirmável, certo? E ainda que não tivesse, você acreditaria? Yes, I believe. Sim, eu creio, independentemente de ter ou não uma prova extra bíblica. Mas tem algumas provas extras bíblicas para confirmar esse relato todo? Tem, meu querido. Vamos lá. Tem bem umas 1000, mas eu trouxe só 500. Brincadeira. E os papiros de Elefantina?
Se eu não tivesse meu lado hiperbólico, não é Marcos, viu? E os papiros de Elefantina céticos, ateus, relativistas e apóstatas. Eu gosto de apologética quando eu conheço gente grande para a gente debater com força contra o texto bíblico, principalmente contra o texto bíblico. Aí a brincadeira fica melhor, meus irmãos. Se eu não estiver preparado sempre, como o próprio Paulo falou, como Pedro falou, o que é que eu estou fazendo no reino de Deus? Irmãos, a gente tem que estar preparado sempre. Maneja bem a palavra do Senhor? Bora lá. Primeiro, os papiros de Elefantina, bem como outros documentos extra-bíblicos da antiguidade, desempenharam um papel fundamental na validação histórica do relato bíblico de Esdras e Neemias, porque até algumas comunidades acadêmicas, até os anos 15, 16, 17 depois de Cristo, século 1700, 1800, algumas comunidades questionavam até o relato bíblico de Esdras e Neemias. Aí, curiosamente, em 96, em 96, em 2000 e 2016, agora há pouco, vários relatos e achados comprovando todas as narrativas de Esdras, de Neemias e detalhe, meus irmãos, principalmente Samuel, 500 anos antes de Cristo. Então, antes do livro de Esdras ser escrito, ou até mesmo registrado ali como relato histórico, de 20 a 30 ou no máximo 50 anos depois do que foi visto e presenciado, e outros demais pegado o registro, seja verbal ou escrito, e compilado em um único livro, de Esdras e Neemias, o relato já tinha sido confirmado ou exalado por relatos históricos, na cultura persa, cuneiforme, para alguns irmãos que não sabem. Mas vamos lá. Os papiros de Elefantina é um exemplo clássico, porque eles são valiosos ao mencionar Sambalá, o governador de Samaria, corroborando assim o registro bíblico. Além disso, revelam que o aramaico usado nos livros de Esdras e Neemias é consistente com o período em questão, já que as cartas escritas nesse período apresentam um estilo e linguagem semelhante às usadas nos livros bíblicos. Lá em Neemias 4:1 você vê isso. Então, quando perceberam que o formato, o estilo linguístico de escrever, de copilar, de registrar Esdras e Neemias, ele era estranho, começaram a dizer, por que estranho? Sabe aqueles céticos dementes, perdoam a palavra, dizem assim, por que isso? Porque tu estava lá, mano, vai estudar mais, se aprofundar mais, não vai ficar aí com blá blá blá, não. Se tu não pode responder cirurgicamente, então quando eu não sei alguma coisa, eu me calo. Aprendi, quando eu não sei uma coisa, eu me calo. E se eu sei especular, então esqueça a especulação. Aqui eu estou trazendo provas reais. Então, professor Samuel, pegar o estilo persa era a mesma estrutura do aramaico para o contexto de Esdras e Neemias. Por isso que em Esdras tem um aramaico estranho. Quem estudar aramaico aqui dos irmãos demais vai perceber. Quando você for ler, você vai dizer, gente, é bem estranho aqui. Eu tenho aqui eu tenho a Septuaginta, eu tenho a Sturgartensia, eu tenho a Vulgata, eu tenho a Recaine Diateca, eu tenho quase todo o combo geral de quem estuda os originais. Para a gente não ficar ouvindo só blá 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 dos outros, a gente tem que pegar mesmo e ver. Deixa eu ver aqui. Lembra do Gênesis capítulo 1, 2 e 3? Que diziam que é um estilo só literário, só tem Elohim, só tem Adonai. Não, bora lá para o texto. É muito fácil falar em uma época em que ninguém tem acesso ao texto sagrado. E repercute nas academias, e um bocado de gente que já tem uma tendência a não dar veracidade ao texto sagrado, e dizer assim, não, eu creio na palavra do Senhor. Mas aqui tá errado. Aqui. Tá, aí quem foi que falou? Foi fulano. Há quantos anos atrás? Há 500 anos atrás. Mas tu tem um texto aí? Não. Compra, homem. Não vai pela boca dos outros, não. Não come pela boca dos outros, não, homem. Essa concordância linguística e histórica reforça a autenticidade das escrituras e refuta as alegações céticas liberais sobre a sua veracidade. Eles confirmam a existência de comunidade judaica na diáspora. Olha que lindo. Olha um tapa na cara de um bocado de cético. Irmãos, esses livros estão por aí, queridos. Queridão, como disse professor Rony e Samuel, queridão, esses livros estão sendo vendidos. Estão na 34ª edição. São dezenas de céticos liberais que não crêem no texto sagrado. Crê um pouco. Só crê na parte em que o homem fala, na parte que Deus manda, não. Porque Deus não manda, porque a Bíblia foi feita por homens. Ainda bem que foi feita por homens. Se tivesse feito por macacos ou cavalos, eu não ia acreditar. Glória a Deus por isso. Então, vamos lá. Eles confirmam a existência de comunidades judaicas na diáspora, suas interações com autenticidades
com autoridades persas e egípcias e seus laços com Jerusalém e a fé judaica. Imagine, meus irmãos, até 1700, 1800 dizia que não tinha nenhum relato, não tinha porque ninguém encontrou, ninguém achou ainda, criatura. Mas quem tem fé no texto sagrado, quem crê em Deus, no Deus da palavra e na palavra de Deus, é conectado. Eu não posso crer em Deus e não crer na sua palavra. Há uma conectividade aí, professor Samuel. Ou você crê ou você não crê. Eu creio em Deus, mas na sua palavra, não. Olha, eu gosto muito do professor Samuel, mas eu não gosto dele. Eu admiro muito o professor Samuel, mas eu odeio as palavras dele. Tu tá doido, mano. Ou tu crê, ou tu não crê. Eu creio no Deus da palavra e na palavra de Deus. Amém, acabou. Esses registros históricos corroboram a autenticidade da narrativa bíblica, refutando uma a uma das alegações céticas e doentias até o século 17 e 18. Eu queria que esses camaradas do século 17 e 18 tivessem chegado aqui no século 21, em 1996, até 2018, agora há pouco, 16 e 18, relatos fantásticos, encontrados assim, mostrando todo o relato bíblico, as histórias ali por trás. Enfim, a presença de nomes, eventos e práticas religiosas descritas nos livros de Esdras e Neemias em documentos extra-bíblicos reforçam a credibilidade da Bíblia como uma fonte histórica confiável e sustenta a defesa apologética cristã da autenticidade desses livros e da narrativa bíblica. Próximo slide, que praticamente vai ser... Pronto, meus irmãos, praticamente agora a gente vai ver só foto, imagem, certo? Acabamos nossa introdução resumida, sintética, dos dois livros. O Papyrus de Elefantina, que poucas pessoas falam. Vamos lá. Nome dado a um conjunto de arquivos em papiro e documentos manuscritos que pertenceram aos membros de uma comunidade judaica que habitavam Elefantina, no Alto Egito, entre 495 a 399 a.C. Estão escritos em aramaico, a língua do Império Aquemênida dos séculos 5 e 6 a.C., parte do Egito e Palestina, ou seja, vocês estão vendo aí, aqui, ó, todo escrito em aramaico, tinham até uns que eu não pude trazer em outros idiomas, confirmando relatos históricos da época, do período panorâmico de Esdras, Neemias, certo? Mas não deu para trazer por causa do tempo, infelizmente. Próximo slide. Esses papiros já falei, já relatei, pode passar. Além dos papiros de Elefantina, que forneceram informações valiosas, cruciais sobre a vida de uma comunidade judaica na diáspora, existem outras descobertas arqueológicas e fontes extra-bíblicas que lançam luz sobre sobre o contexto dos livros de Esdras e de Neemias. Porque até o século XVI não se tinha essa preocupação, os professores aí sabem muito mais do que eu, não se tinha essa preocupação de dizer assim, mas será que alguma coisa aconteceu por trás desse relato bíblico? É real? Será que não tinha, nunca se especulou isso. Só depois de algumas observações de alguns pronomes usados, como eles, não nós, ou algumas coisas assim, que se começou a querer colocar não em xeque, mas em análise de observação. Que começa a dizer, mas será que isso é real? Aí, a partir de hipóteses, se gerou certas confirmações. Como é que tu vai confirmar uma coisa baseada em hipótese? Não pode. Aí as hipóteses foram lá e começaram a fazer parte de muitas academias, incluindo afirmações, que não eram afirmações antes, era só hipóteses, era só ilações, era só especulações. Aí o que acontece? Depois que começaram a aparecer muitos relatos confirmando extra-bíblico os relatos bíblicos do Antigo Testamento e do Novo, que nem precisam, né? Tanto. Aí começaram a dizer assim, então era tudo especulação. Só que o problema está aí. Não se alteraram, não se atualizaram. Não atualizaram os livros. Os livros continuam em circulação. E muita gente se utiliza deles. Que até é uma pobreza você ter livros desatualizados com as informações, dizer assim, nunca foi encontrado nenhum relato de Davi. Nunca foi encontrado nenhum relato de Dário. Nunca foi encontrado nenhum relato de Ciro. Mas como assim? Nunca em que sentido? Não está na Bíblia? Mas a Bíblia não é um relato confiável. Só para você, criatura, que é cética, que é liberal demais, ou libertina, ou que você não quer na palavra. Mas o relato está ali. Pois é, vamos lá. Primeiro, existe o cilindro de Ciro, muito conhecido. É um antigo cilindro de argila inscrito com um decreto de Ciro, o Grande, rei da Pérsia, que permitiu o retorno dos judeus ao seu território e a reconstrução do templo
de Jerusalém. Isso está em uma linha com os eventos relatados nos livros de Esdras e Neemias. Mas se a Bíblia já falava, por que eu vou me preocupar com evidência arqueológica? Eu não estou nem aí se a arqueologia achar ou não achar, eu não tenho uma preocupação nenhuma, eu não me preocupo. Agora, tem irmãos que se preocupam assim, mas tem que encontrar, meu irmão, pelo menos o capítulo 26, aí quando encontrar o capítulo 26, a gente vai para o 27, aí vai encontrando. Tem gente que queria que todas as informações, meus irmãos, eu vou fazer uma pergunta aqui rápida para os irmãos. Vocês sabem quantos por cento Jerusalém foi já escavado? Vocês sabem quantos por cento? Chuta aí. Chute. Pode chutar. Não vai pegar na minha canela muito não, mas pode chutar. 30%? Quase. Samuel. 3% só. 3%. E vou dizer uma coisa mais, eu tenho um colega que diz, olha, aqui tem tanta evidência arqueológica, mas faz parte de um sítio, do pessoal plantar não sei o quê. Aí pegam, quebram e destrói, jogam. Evidências arqueológicas do tempo de primeiro, segundo, antes de Cristo, de 1000 anos antes de Cristo, está lá. Porque o pessoal precisa. Parece-me que é assim que funciona. Você programa uma escavação, escava, aí você tem que fechar para quando for no outro ano de novo, escavar de novo. É assim que funciona. Você paga para uma comunidade lá que tem lá evidências arqueológicas, aí você pode usar meu sítio aqui, meu sítio. Aí você encontra muita coisa, só que aí você tem que enterrar tudo de novo. Para quando for ano que vem, tu continuar de onde tu parar, só que tu enterraste de novo. Olha que loucura, tem regiões ali que é assim. E o pessoal continua plantando, não estão nem aí para a história. Eles conhecem a história. Agora, eu e você, outros que são extremistas, eu quero relato. Não, irmão, só foi 3%. No estourando, alguns dizem assim, não é 3, não é 5. Grande coisa, 2% a mais. De 3 a 5%, quer dizer que 95% não foi explorado. Não foi explorado nas regiões arqueológicas, que tem comprovações. E ninguém quer prejudicar o mais recente com o mais antigo. Existe uma premissa, quem estuda arqueologia sabe muito bem disso. Se já tem uma cultura preservada do tempo de Cristo e outra muito mais antiga, eles preferem preservar a mais atual do que a anterior. Então deixa para lá. Então por isso que existem camadas, né? Segundo, a estela de Dário I em Suzã. Esta estela encontrada em Suzã, também menciona a reconstrução do templo em Jerusalém e é uma fonte adicional de confirmação para os eventos relatados nos livros. Ou seja, não é só a Bíblia que citou. E se fosse só ela, pouco importa. Quem é crente não se preocupa com essas coisas não, minha gente. Quando chegar diante de Deus, você pergunta, meu irmão, e lá, e Ciro, e Dário, e Moisés? Tá? E Moisés era cego no olho? Não. Tá certo. Mas ele era não. Gordinho, magrinho, branquinho, não. Olha aqui, ó. Conversa com ele aqui. Mas, Moisés, como foi isso aí? Tu pensaste quantos anos? Foi 400 anos, é porque a Bíblia, assim, aumenta um zero, sei lá. Ela tem um negócio de arredondar os números, né? Os copistas, infelizmente, às vezes arredondavam os números. Parabéns, você estava informado lá na Terra. Aí já o outro vai dizer, mas é mentira esses 400 anos, né? Foi 401 ano. Eles tiraram um ano. Hã? Imagina, um cético se deparar com um negócio desse, ele vai dizer, mas rapaz, quer dizer que não era 400 anos, não, é 401, é que, infelizmente, eles se equivocaram ali. O número 1 estava ainda em construção, aí tiraram. Brincadeiras à parte, documentos persas e babilônicos, diversos documentos e inscrições persas, vários, a gente podia encher aqui centenas. E inscrições persas e babilônicas, cara, fora do comum, escrita cuneiforme, egípcia, comprovando, fornecendo informações sobre a administração, a política dos impérios persas, que são o contexto histórico dos livros de Esdras e Neemias. Meu amado, meu irmão, você lê o livro de Esdras e Neemias, pode ficar seguro, é uma fonte confiável. Próximo slide, que é só imagem. Olha aí, ó. Olha aí, que lindo. Um negócio desse preservado há 1000, 2000 anos. Pensa aí. Relatando e confirmando o relato de Esdras e Neemias. Pode clicar no próximo slide para aparecer a palavrazinha que eu coloquei ali em cima. Em março de 1879, o arqueólogo britânico Harmad Hassan encontrou o cilindro de Ciro durante uma extensa série de escavações na Mesopotâmia, conduzido pelo Museu Britânico. Enquanto muita gente dizia que era mentira, que era fake news, que era interpolações, os judeus estão lá 300, 400 anos, no período do silêncio de Deus, estão brincando, construindo história. Vamos criar uma história aqui. Vamos criar o Moisés, o Êxodo. Vamos criar 5 livros. Bora lá. Pega um dicionário aí, lá do Egito. Não tem não, cara. Freta aí, manda a Amazon trazer, pronto.
trouxe. Vamos usar essa palavra que é do período de 1600 antes de Cristo. Bora, ninguém vai saber. Porque depois de 1000 antes de Cristo, o paleo-hebraico ele deixou de existir. Aí existiu o hebraico tradicional, mudou. Então a gente pode fazer esse esquema. Vamos lubridiar o pessoal lá depois de 1000, 2000 anos depois de Cristo. Bora? Bora. Meu irmão, tem que ser muito leseiro acreditar nisso aí, de que o pessoal pré, meso e pós-exílio, tô brincando até com escatologia aqui, foi que construiu toda a ideia do Antigo Testamento. Para mim é balela. Balela, balela. Isso aqui é a comprovação. Tem coisas de 3.000 anos antes de Cristo relatando o Gênesis. Você tem ideia do negócio desse? 3.000 anos antes, relatando coisas do Gênesis. E em sumeriano, em acadiano. E nem o hebraico ainda existia, professor Samuel. Você tem ideia do negócio desse? Relatando que um único homem salvou da arca chamado Noa. Mas a Bíblia foi só escrita 1000 anos depois, contando a história de Noa. Sim, contando a história de Noa. E todo o relato bíblico. Deus é um Deus de revelação, meu querido. Próximo. 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 Ó, Dário aí, ó, em sumeriano. Em persa antigo, né? Só que usado a ideia do cuneiforme, né? Aí tem uma escavação comprovando isso que eu estou falando a vocês. Pode botar o próximo slide. Mais 3. Aí, ó, as escavações de Dário. Tudo comprovando aqui nesse relatozinho aqui, o nome de Dário. Vocês não são obrigados a saber persa antigo não, viu? Mas aqui é o Dário, o rei Dário, né? Darhanet Rochas, alguma coisa assim, eu não me lembro o nome específico. Próximo slide. Olha que lindo. Olha uma pecinha agora, 2000 e alguma coisa. Pode botar o próximo slide. A autoridade de antiguidades de Israel anunciou nesta terça-feira, 30 de 2020, olha que lindo, a descoberta de restos arqueológicos da época em que Jerusalém foi invadida pelos babilônicos durante o tempo de Esdras e Neemias. Escavações descobriram, entre os achados, um selo e uma bula usada para assinar esses documentos, comprovando arqueologicamente o que eu não precisava ser confirmado nada. Quando alguém diz, acharam mais uma descoberta arqueológica, eu olho para a cara da pessoa e diz, beleza, tu vai ficar feliz não? Eu disse, não, isso não me emociona em nada. Se você precisa de alguma coisa para confirmar a Bíblia, você tem um problema neurológico. Ou você tem um problema você está muito na vibe dos outros. Cuidado com os doutores. Cuidado com os pós-doutores. Cuidado com qualquer um. Vá buscar as fontes. Porque tem muito doutor analfabeto. E muito analfabeto, doutor. O achado foi descoberto durante a escavação de um local na antiga cidade de Davi, em Jerusalém, sendo que os dois artefatos foram encontrados ao lado dos escombros de uma estrutura que foi destruída durante o século VI a.C. pelos babilônicos. Mas Esdras foi escrito no ano 400, 500, sim, e relatos anteriores que falam isso. 40 a 50 anos depois, Esdras copila tudo ali. Possivelmente ele é o autor, Esdras e Neemias junto. Por isso que quando a Septuaginta, no século 3, 4, foi copilar, ela já foi baseada no que Esdras tinha feito. Aí por isso que a gente vê, eu vou usar o nome técnico, a Stuttgartense é totalmente hebraico, toda ela é junto, os dois livros. Mas quando a Septuaginta entra em ação, ela bota separado a nível didático. Aí quando a Vulgata vem, e a gente tem as Bíblias atuais, ela segue essa tradição, né? Não tem nenhum problema, como eu falei no início. Próximo slide, que já acabou, eu acho. Aí é um bônus, fragmento de Estela. Olha que lindo. Olha esse monumento aqui, ó. Este fragmento em questão faz referência ao rei Dário, que viveu nos anos 550 a.C. até 486 a.C. Ou seja, qualquer leigo, qualquer incipiente na área teológica que dizer que Dário não existiu, que o relato de Esdras e Neemias é mentira, e que isso foi uma construção que o povo judeu não tinha o que fazer, não tinha Netflix da vida, nem séries, nem filmes, né? Nem YouTube para assistir. Aí eles criaram um relato, criaram um rei, botaram data. Pois é, eles tinham a máquina do tempo. Eu acho que eles tinham a máquina do tempo. Acabou. Próximo. Alguma bibliografia usada e sugestões. Eu coloquei algumas sugestões de livros, não deu para colocar muito, e o relato das fontes das imagens eu tirei desse site aqui, que é muito bom vocês seguirem. The News History Archaeology. Amém? Que o Eterno continue os abençoando e nos abençoando. Meu muito obrigado a todos vocês. Maravilha.